A paz do Senhor Jesus, eu já trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus, que vem do céu para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel capítulo 3, versículo 25, que diz: Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia! Então, quando Sadraque, Mesaque e Abednego se recusou a se prostrar, se recusou a adorar, a idolatrar a estátua que Nabucodonosor tinha feito, Nabucodonosor ficou com tanto ódio que mandou lançar os 3 na fornalha de fogo ardente. E quando os 3 foram lançados, viram que lá não havia só 3 pessoas, mas havia um 4º homem, e aquele 4º homem era semelhante ao Filho dos deuses. Veja que um milagre aconteceu quando eles foram lançados naquela fornalha, porque eram para que eles morressem, que a fornalha estava tão quente que os guardas que lançaram eles morreram só com o calor daquele fogo que estava naquela fornalha. Mas eles sobreviveram para a honra e glória do nosso Senhor, porque eles não recusaram o nosso Senhor. Eles não ficaram idolatrando Nabucodonosor nem a estátua, mas eles idolatraram somente o nosso Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus que está no céu. Veja que grandeza aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas aí Deus ele traz esta palavra para o meu coração e para o teu coração, para que a gente venha analisar o que Deus ele fez na vida desses 3 servos fiéis. Eles não abandonaram Deus no momento mais terrível que passaram na vida deles. Eles poderiam abandonar Deus, eles poderiam, pelo livre-arbítrio, eles fazer aquilo que o ser humano pensa, que é escapar, que é fugir, mas eles olharam pelos olhos espirituais e eles viram que ali estava com ele o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que faz milagre, que protege os seus servos. Eles creram no nosso Senhor, eles foram adiante sem olhar para trás, eles negaram a estátua de Nabucodonosor, mas não negaram o seu Deus, não negaram o nosso Senhor. Veja aí onde está a grandeza daqueles 3 homens que fizeram. Eles não negaram o nosso Senhor. Veja que por muito menos existem pessoas que estão aí negando o Senhor. Por muito menos estão aí pessoas andando nas ruas, se escondendo, não querendo dizer que é de Deus, não querendo dizer que serve a Deus, não querendo dizer que vai à igreja. Pessoas até que têm vergonha de pegar uma Bíblia e mostrar para as pessoas, quer uma Bíblia bem pequena, quer uma Bíblia para botar dentro da bolsa, para que ninguém veja que ela serve a Deus, para que ninguém veja que ele serve a Deus. Veja que por muito menos existem pessoas que estão se escondendo, que não quer mostrar que serve o seu Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles mostraram perante todo o povo, perante o rei que era autoridade ali naquele momento, eles mostraram que eles servem o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, e que ninguém, nem mesmo o rei, ia impedir que eles viesse a servir o seu Deus. Veja que lealdade, que fidelidade que esses 3 homens tinham com o nosso Senhor. Veja que alegria para o nosso Deus ver que aqueles 3 homens, eles não negaram o Senhor como o seu Senhor, como aquele que lhe livra, como aquele que lhe liberta, como aquele que traz maravilhas e milagres para a vida dos seus servos. Veja que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram o possível, aquilo que estava em suas mãos, aquilo que ele poderia fazer, porque a decisão estava com eles. A decisão era ou se prostrar para a estátua ou continuar servindo o seu Deus, o nosso Senhor, ou continuar servindo o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus do impossível. E quando eles fizeram
fizeram aquilo que estava no seu alcance, quando eles se esforçaram, quando eles foram adiante, quando eles não recuaram, quando eles não olharam as consequências de continuar servindo a Deus, quando ele não olhou para a raiva, o ódio do rei, quando ele não olhou para os problemas, para a circunstância, mas quando ele olhou pelos olhos espirituais, quando ele olhou somente para o Senhor, quando ele olhou somente para o céu, ele viu que ali ele estava fazendo o possível dele, aquilo que eles poderiam fazer, mas eles começaram a ver que também Deus ele faria o impossível, porque quando o ser humano ele faz o seu possível, Deus ele vem e traz o sobrenatural da parte dele. Deus ele vem e traz os seus anjos para guerrear ao favor do seu filho, do seu servo. E Deus ele faz um sobrenatural. E Deus ele faz o impossível. Veja que eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram o seu possível para que Deus viesse com a sua glória, com o seu poder e fizesse o impossível acontecer. Então, quando o ser humano ele faz o seu possível, quando o ser humano ele se esforça para ganhar a sua bênção, para ganhar o seu milagre, quando o ser humano não se conforma em estar ali prostrado, está ali deitado sem fazer nada, mas ele se levanta e vai adiante, Deus ele traz o impossível para a vida daquele ser humano. Deus ele faz um sobrenatural ao ponto de todo mundo ficar de boca aberta porque não entende o agir de Deus e diz eles estavam prestes a morrer. E como foi que isso aconteceu? Porque aqueles guardas que levaram ele para aquela fornalha, eles morreram antes mesmo de entrar, porque aquele fogo estava muito ardente, mas eles sobreviveram quando eles estavam ali dentro daquela fornalha. E o Senhor mandou um anjo para que viesse salvá-los, para que viesse curá-los, para que viesse guardá-los daquele fogo. Veja que eles saíram de lá sem nenhum cheiro de fumaça, porque eles estavam protegidos pelo anjo, pelo poder, pela mão do nosso Senhor. E quando você levanta, e quando você vai adiante, e é quando você olha somente para o céu, e quando você não olha para as circunstâncias, para os problemas, e é quando você começa a olhar somente para Deus, e é quando você olha somente para o Senhor, que Deus ele traz um sobrenatural, que Deus ele faz o impossível acontecer. E muitas vezes o ser humano, quando ele está querendo algo da parte de Deus, muitas vezes o ser humano, ele começa a querer se acovardar, ele começa a dizer, eu vou ficar aqui esperando porque Deus ele vai agir, eu vou ficar aqui esperando, mas ele não toma nenhuma decisão, ele não faz aquilo que está em suas mãos, ele não faz aquilo que é o possível, aquilo que o ser humano ele pode fazer, mas Deus está dizendo através desta palavra, que é quando você faz o seu possível, que Deus ele vem fazer o impossível acontecer na tua vida. Oh, glória a Jesus! Deus ele é Deus de providência, Deus ele é Deus de milagres, mas o milagre de Deus ele acontece quando o ser humano se levanta, quando o ser humano vai adiante, quando o ser humano não recua, quando o ser humano não olha para os problemas, quando o ser humano não olha para a circunstância, quando o ser humano não olha para as caras feias, quando o ser humano não olha para aqueles perseguidores, quando o ser humano não olha para o inimigo, mas olha somente para Deus, olha somente para o céu. E aí vem o milagre da parte de Deus, porque Deus ele é fiel. Então Deus ele diz, através desta palavra, Deus ele diz através desta palavra, se levante, tome uma decisão, faça aquilo que está nas suas mãos, aquilo que você pode fazer, porque o impossível Deus vai fazer, o impossível o Senhor Jesus, Ele irá fazer na tua vida. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?